Meus queridos, meus amados, como vocês estão ao redor do mundo? Aqui estamos novamente no canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem-vindo aqui, meus queridos, às mensagens do nosso Deus. Ele está voltando, aliás, ele já está aqui. Ele só falta brotar dentro dos filhos dele. Aqui é os mistérios de Deus para os novos, então, os mistériosdedeus.com. E aqui passamos as mensagens do seu Deus ao mundo, tá? Escute ele, amados. Volte a ele, queira conhecer quem ele é, queridos. Ele é um Deus bom, ele tem coisas boas para você, sua família, seus amigos. Venha ver que Deus, ele não quer que você passe pelo que está chegando aí, queridos. Vai ser muito horrível essa grande tribulação. Mensagem 3:1:3, uma mistura de vinho e leite. Olha só a mensagem 4:7:5, que lindo. Jesus, lembre-se sempre de que eu sou o que digo que eu sou. Glória a Deus, né? Meus amados, então, para os novos, vocês podem vir aqui os mistériosdedeus.com, tá? Os mistériosdedeus.com. Depois você bate na história de amor de Jesus. E essa mensagem vai estar logo aqui em cima da lista. 20 anos que o Senhor rasga o coração dele para você conhecer ele e o reino dele, queridos. Ele é um Deus bom, mano. Aceite ele como seu Deus. Meus queridos, olha que interessante essa mensagem. Uma mistura de vinho e leite. Isso é uma bênção, vou falar mais tarde. A irmã começa, obrigado por mais um dia, obrigado por eu ser capaz de respirar claramente. Obrigado pela minha família e amigos. Obrigado pelo nosso site, o site dela chama Ninho. E a nossa irmã aqui sempre agradece ao Senhor. E ela fala que o calor tem sido muito extremo lá. Muitos mosquitos e muitas aranhas. E até os pássaros. Também tivemos as condições, os alimentadores de pássaros, né? Estão chegando. Esse aqui eu pus um link aqui, o Catbirds. Eu não sei a tradução dessa daqui no português, mas esses pássarozinhos que está chegando para ficar ao redor da casa dela. Ela fala mais aqui, tivemos muitos bebês. Aqui ela dá um detalhe sobre os bebês, os pica-pau, os peludos que está chegando na casa dela. Então isso aqui ela está falando de onde ela mora. Muito, muito lindo mesmo. Ela mora nas árvores, na cidade das árvores, como ela fala. Tinha esse gato laranja que ainda caçava ali ao redor da casa dela. Acho que é aqueles gatos. Esse gato se ajunta a qualquer impedimento que criamos. Esse gato estava atacando os passarinhos, mas ela não conseguia parar com esse gato. E ela descobriu que há outros tipos de predadores também, né? Os mais conhecidos. Então ela quer dar um exemplo assim, de predadores, baleias assassinas, tubarões, tigres, que estão no topo, né? No topo da corrente de alimento, mais alta, né? Então ela fala aqui, ela dá essa história aqui sobre a casa dela, as coisas que vêm acontecendo na casa dela. E nisso há razão em tudo, né, mano? Há razão em tudo, em tudo, em tudo. E aqui ela fala, e o Senhor dá essas coisas para ela. A gente analisa, né? Analisa as coisas que o Senhor faz conosco, são sinais que o Senhor usa até a natureza. Fica de olho aberto, então, para essas coisas, queridos. Pássaros que te cruzam. Aqui eu vejo claramente essas... o Senhor quando dá um sinal para mim, essas águias, eles falam careca, com a cabeça branca, passando em cima de mim assim, quando eu estou na rua. Muito, muito lindo mesmo o sinal do Senhor. A nossa irmã com um problema horrível de aranha na casa dela, matando tudo quanto é tipo de aranha, pequena e grande. Tinha essa aranha perto do quarto, a filha dela, e o Senhor falou, o Senhor está permitindo isso ao revelar que o inimigo está me cercando constantemente e que devo continuar a orar. Então aqui através dessas aranhas, né, que está sempre na janela da casa dela, um enorme aí na janela da filha dela, e essas coisas, e vai ser a moral da história aqui mesmo, a ideia principal aqui é isso mesmo, que o inimigo fica rodeando para quem ele quer devorar, igual um leão. E a aranha aqui, isso fez ela lembrar disso, muitas aranhas ela matando na casa dela. E ela orou por essa aranha enorme perto da casa, na parte do lado de fora da casa da filha dela, e acabou que um dia ela desapareceu. Então, ela matando as aranhas, etc. E teve uma aranha que tentou fugir, ela gritou ao marido dela, tentando pegar essa aranha, e o marido dela chegou lá e descambou uma aranha enorme para ficar na casa dela. Então aqui está. Eu acho que é difícil achar alguém que gosta de aranha. Meu filho gosta, ele gosta, pega as tarântulas na mão. Meu filho faz isso. Não tem medo não.
Ela teve um subsonho, o sonho sem assunto visível. Então ela estava aí, né, nesse lugar, ela sentiu que ela estava sendo observada e caçada. E havia essa pessoa que estava estudando ela. Isso aqui, mas presta atenção, isso aqui é o inimigo, ele fica estudando a gente, tá? Muitas vezes a gente pensa, o maligno vem, entra no seu quarto, fica quietinho, só, né, te analisando, te estudando, como te atacar. O Senhor vai falar mais sobre isso. Ele fala, estudou as minhas idas e vindas, estudou todas as minhas atividades, estudava quando eu me levantava e quando eu ia dormir. Ele estudou quando eu alimentei os animais, estudou o que eu fazia dentro e fora da minha casa. Estava monitorando o quando, o que, e como e porquê de toda a atividade dela. Aqui o inimigo faz isso com todos nós, queridos. E ela fala, por que no meu sonho eu só percebi isso por meio do Espírito Santo e do instinto? Quer dizer, o Espírito Santo fez ela sentir isso, né? Que ela estava sendo estudada. Aqui no sonho ela começou a trabalhar para bloquear a sua capacidade disso. O Senhor disse para ela fazer coisas simples para evitar as habilidades e confundir esse maligno. No entanto, mudei os meus padrões, por sua vez o Senhor criou a sua própria cúpula de cobertura. Isso aí, por causa do nosso Senhor, Ele é bom, Ele criou a própria proteção ao redor dos filhos dele. Uma certa manhã ela acordou e ela sentiu que essa presença havia desaparecido completamente. E no sonho ela foi lá e trancou a porta. Então vai ter mais do que falar sobre isso. E a ideia principal vai ser isso, tá, amados? Que o maligno está rodeando. Para a gente tomar cautela, o Senhor vai falar mais. Sobre o sonho 2, o coiote e o gato de laranja. Ela continuou avistando um coiote branco na floresta. E esse coiote aparecia, desaparecia, aparecia e desaparecia. Mas ela não tinha medo desse coiote. Porque ela orou para o Senhor para proteger ela. Enquanto ela estava regando algumas flores, esse coiote saiu correndo em direção a essa flor. E ela ouviu só um gemido. Ela olhou para o coiote tinha pegado esse gato de laranja na boca. Quer dizer, o coiote pegou esse gato de laranja, tinha matado, estava na boca dele. Esse era o gato de laranja que ela tinha na casa dela, que estava matando os passarinhos dela. O gato estava ao meu lado, caçando os passarinhos e animais do lado de nossa casa e passou despercebido. Quando o coiote chegou à mata, virou-se e olhou para mim uma última vez com o gato e desapareceu. Ela chorou. Por alguma razão, eu me senti mal pelo gato, mas aliviada por ele finalmente ter ido embora. Estava comendo os passarinhos dela, né? E olha só, o Senhor vai falar mais também sobre isso. E ela esqueci que cães e coiotes podem matar. O gato foi assim, que a gata dela morreu, ela tinha 2 gatinhos e morreu dessa forma. Então ela conta ideia um pouco do que está passando assim na casa dela. Ela acordou por volta das 8h15 de uma chamada. E era uma fraude que ela tinha no cartão dela. E depois ela acordou novamente. Ela viu uma cobrança de 8,64 na conta dela. Isso acontece aqui, né? Aconteceu comigo por um tempo atrás. Quando eu vi alguém tirou, não sei quantos, acho que eles tentam tirar $1, se funciona, eles tiram mais, né? São fraude que acontece no seu cartão, né, queridos? Isso acontece, né? As pessoas tentam roubar de qualquer forma. Ela fala aqui, ela fala, brinca com ele enquanto o pequeno tenta correr. Ela fala aqui, paramos de frequentar a nossa igreja porque eles estavam se inclinando à cultura popular. É uma pena isso. Pastores em todos os lugares estão muito felizes em ter suas igrejas abertas novamente, com medo de perder os seus fiéis. Esses pastores agora estão se afastando da verdade de Deus, a verdade de sua Bíblia. É uma pena isso, realmente. Ela dá a opinião dela, se não acreditamos que a Bíblia é a verdade, a irmã fala, então acreditamos nas mentiras. Então estamos dizendo aqui, ela viu as igrejas de Deus perdendo a verdade, né? Não querendo fazer a verdade para as pessoas não saírem. Eu vi isso na minha própria igreja antes de eu sair, não sei, uma década atrás ou mais, que um pastor falou isso, que ele estava com medo de pegar certas coisas, com medo das pessoas saírem. E por causa disso, é claro, irmão, a verdade não fica tão verdade. Então há muito o que falar ainda sobre isso, né? Sobre essas coisas. Não é que você vai pregar a verdade sem machucando todo mundo, né? Não é só isso. Então é da maneira da qual a mensagem, a verdade é pregada, né, querido?
E como os corações é diferente, tem aquele coração que não conhece o Senhor ainda, e já tem aquele coração que tem estado com o Senhor há 20 anos, e é claro, os dois se conformam, estão em intimidade diferente com o Senhor. É por isso que não pode haver julgamento na igreja do Senhor, né? Cada um ainda está nesse caminho para aprofundar com o Senhor, né, queridos? Mas a verdade, ela não pode deixar de ser pregada, é a palavra do Senhor. Então aí os pregadores, os que pregam, têm que tomar cuidado, assim, em termos de pregar a verdade, mas não sair machucando todo mundo, né? Eu fico pensando demais sobre isso hoje, né? Por que o Senhor fala que a igreja está dormindo, né? Por que o mundo fala que o cristão tem ódio? Eu acho que sim, sabe, queridos? Eu ainda estou pensando sobre isso, eu estou esperando mais revelação do Senhor. Que as igrejas não pregaram o amor do Senhor. Não pregaram. Pregaram a verdade, pregaram as Escrituras. Mas não pregaram o amor do Senhor. Daí que uma pessoa entra na igreja e sai com essa divisão, né, no coração, sabe, queridos? E o mundo pensa isso, né? E há agora esse negócio de ódio, todo lugar é ódio, o cristão tem ódio, etc, etc. Mas aqui está, a verdade tem que ser pregada junto com o amor do Senhor. Então aqui teve um subsonho, uma enxurrada de leite chega às nossas vizinhas, às nossas vinhas, as vinhas que ela tem. E aqui havia uma barragem que havia se rompido numa tempestade, e estava perto de um vinhedo. E o vizinho veio bem-vindo à vizinhança, o vizinho veio falar com ela. Moramos ao lado, tenho boas e más notícias. O marido dela vai em frente e falou: a barragem quebrou e a sua propriedade agora é uma propriedade à beira-mar. Essa é a boa notícia. Agora a má notícia, a sua vinha está inundada. Vinha, então, é onde estão os pés de vinho, né, querido? Ou de uva. Saímos para a varanda da frente e havia um enorme vinhedo. O estranho é que parecia estar inundado com algo que parecia leite. Eu não fazia ideia que éramos donos, nós não fazíamos ideia que eram donos daquele vinhedo. Agora está arruinado. Por que leite? Ninguém sabia. O vizinho falou: essa é a nossa pergunta também. As uvas ainda vão produzir vinho? Não se preocupe. Quer dizer, o leite não estava fazendo mal, isso no sonho que ela teve. E ela observou enquanto o leite baixava, né? E deixou o solo todo branco. O Senhor vai explicar o que é isso? E ela ora e ela pergunta sobre o leite. E o Senhor começa a falar. Assim diz o Senhor: eu estou aqui, eu estou com você. Você tem tido um dia difícil. Até agora, ela fala assim: Senhor, até no dia de descanso, esse é o sábado dela, bem atarefado, o Senhor fala: não se preocupe, isso não vai dar em nada. Então, é claro, quando o Senhor fala isso, é por causa dos ataques do maligno, e está atacando os filhos dele, e comigo mesmo ontem à noite foi terrível. Mas aqui estou. Há uma razão pela qual, diz o Senhor, eu te digo para permanecer alerta e vigilante, porque o inimigo dos filhos de Deus estuda e anda em derredor como um leão procurando alguém para devorar. Então aqui está a moral da história. Tá? Ele quer falar que o inimigo, sim, está estudando, fica estudando. É como esse gato laranja, lembre-se de que o mal é paciente. O mal é paciente, queridos. Ele fica, estuda, olha seus pontos fracos, etc. O Senhor continua? O mal estuda o caminho do viajante ou daquele que não está esperando. Quando surge a oportunidade de atacar, ele o faz rapidamente. Ele faz isso quando a vítima está desprevenida e inconsciente. Neste momento, o mundo está se preparando para a chegada de seu Salvador. Né? O dragão negro, o filho da perdição. Né? Tantos têm sido arrumados, vestidos e preparados para a vinda da besta. Olha só, que pena isso, né? O anticristo chegando aqui. Ela fala: você quer dizer o sistema da besta? O Senhor fala: bem, isso está sendo montado agora e assim como os cristãos e os filhos de Deus têm se preparado para a vinda do Filho do Homem, para aparecer, que é a filha, né? O Senhor aparecer. Eu vou ler isso aqui novamente, isso aqui está totalmente errado, usando o Google Tradutor, tá, queridos? Quase todo o parágrafo está errado. Então eu corrigi aqui do jeito que está em inglês.
Bem, isso está sendo montado agora e assim como os cristãos e os filhos de Deus têm se preparado para a vinda do Filho do Homem para aparecer, e ele fala, ele que vai aparecer, então será que os filhos e filhas de Belzebu não estariam se preparando para a chegada de seu Salvador? Então aqui está os filhos da perdição esperando esse anticristo chegar, né, mas falso Salvador, né? O Senhor continua, estes tempos estão aqui. Agora o Senhor continua, eles estão atacando os inocentes, atacando aqueles com muita fé e atacando as crianças. Esse aumento do mal é predominante, pois o inimigo está seduzindo o mundo na grande queda da verdade. Esse aumento do mal é predominante, pois o inimigo está seduzindo o mundo na grande queda da verdade. Olha só, queridos. O mal está se concentrando agora até naqueles que têm muita fé. Assim como você tem experimentado, a lei e a ordem se foram. É muito triste aqui nos Estados Unidos, viu, queridos? Tudo se foi. A verdade se foi, a definição de que Deus tricoteia no ventre se foi. No entanto, uma coisa permanece. Sim, amados, tudo isso nos Estados Unidos está indo embora, queridos. É interessante, eles não acreditam nem mesmo que Deus trabalha no ventre de uma mãe, né? Trabalhando em você. Olha que triste. O Senhor continua. E eu sei que é difícil para alguns acreditarem, mas isso permanece. Deus ainda está no controle total. Eu estou aqui, diz o Senhor. Eu posso enviar um cavalo branco ou um coiote. Não importa o que aconteça, você é minha. O inimigo não pode roubar o que é meu. Glória a Deus e aleluia, né, amados? O Senhor tem todos nós, estamos tão felizes por isso. Ela assim devemos nos abrigar ou entrar em um convento. Você criou o mundo e declarou bom o começo. Você fez o homem e declarou muito bom. Ela deu Gênesis 25, 1, 25 e 31. O Senhor fala assim, mas isso foi antes da queda do homem. É por isso que e ele fala Deus, criei um povo separado para testemunhar aos perdidos que, se você vê isso, o povo é abençoado e próspero devido aos seus frutos sagrados. Né? O Senhor chamou Israel no tempo do faraó, Israel falhou, era para ser o exemplo para a nação, a testemunha para a nação, para todo mundo, né? Ele falhou, depois ele criou a igreja dele, que eu ia falar aqui, e a igreja também falhou para ser uma testemunha ao mundo, né, queridos? E agora ele está levantando os filhos dele, esses não vão falhar, os remanescentes que estão para ser levantados. O Senhor continua, eles estão separados dos profanos ou limpos dos impuros, o povo escolhido de Deus. Então aqui está o remanescente, que ele está prestes a brotar nele. Eles eram para ser um farol de luz ao mundo. Isso aqui como eu te falei antes, os israelitas e depois a igreja dele, né? Ser um farol ao mundo. Um Salvador então veio para redimir e o povo escolhido de Deus não me reconheceu? Eu então chamei os gentios e formei uma igreja de crentes. Eu vim com a minha palavra de verdade para que aqueles que acreditam em mim não pereçam, mas tenham a vida eterna. No entanto, como eu sou santo, eu não posso pecar. Por isso, eu peço àqueles que confessam seus pecados e abandonam a sua maldade, que me sigam. Tá? Então, aqueles que já têm o Senhor, aqueles que já conhecem o Senhor é santo, Ele tem uma maneira de caminhar, queridos. Ele tem uma maneira de caminhar, uma maneira perfeita, uma maneira branca, tá? Pois não é um jeito de você, quando você já conhece o Senhor, isso eu estou falando, repetindo, que você já conhece o Senhor, já conhece, já tem as ideias de como é o andar do Senhor, então você tem que andar dessa forma, sabe, querido? À medida que o Senhor vai te mostrando mais e mais quem Ele é, a sua caminhada tem que mudar, tá, querido? A caminhada de um crente, de um cristão, nunca permanece a mesma coisa, tá, querido? E como eu te falei, é sempre coisa do coração. A caminhada daquele que nem conhece o Senhor ainda, né, começa diferente. Né? Primeiro você aceita o Senhor, quer o Senhor, você vai começar aprendendo quem Ele é. Já aqueles que estão já na caminhada há um tempo, já têm algumas ideias de quem o Senhor é, através dos vários métodos que o Senhor tem mostrado quem Ele é. Então, à medida que o Senhor vai te mostrando quem Ele é, da maneira que Ele age, da maneira que Ele pensa, a gente tem que mudar, né, queridos? Porque uma vez que você deu o coração a Ele, você quer fazer tudo que é agradável aos olhos dEle, não é isso? E essa caminhada continua por muito, muito tempo e por toda a eternidade.
Ela fala que a história da Europa... sim, o senhor continua aqui. Estes estão perdoados? Aqueles que são muito perdoados são muito gratos e nunca mais querem voltar às coisas anteriores. Eles se tornam, como você, uma luz na escuridão. Então, por que eu colocaria uma lanterna debaixo da cama ou escondida em um armário? Eu não faria isso, diz o Senhor. No entanto, muitos ao longo do tempo têm decidido que é melhor se separar do mundo do que permanecer como parte dele. Sim, muitos têm deixado o mundo de mão. E ela fala da arte da Europa, a idade das trevas. O Senhor fala assim, mas a minha luz não era visível para os perdidos. Aqui está o problema, querido. Tá? Da igreja do Senhor, a igreja do Senhor, a luz da igreja eram para ser visível para os perdidos. E o Senhor já tocou nesse assunto tantas e tantas vezes, de várias formas diferentes, e a igreja deixou de mostrar esse amor, essa luz para o mundo. Né? Então o mundo não vem na igreja para tentar conhecer quem é Deus, ao tentar conhecer ou ver por testemunha que aqueles que são do Senhor estão muito bem, são muito prósperos. Porque o Senhor abençoou todos aqueles que amam Ele e seguem Ele, eles se prosperam. Então sim, o mundo ia chegar na igreja, ia conhecer os cristãos, ia saber como os cristãos vivem de acordo com o Senhor, de maneira de pensar, e eles vão começar então a andar naquela caminhada, e etc, etc, e eles vão começar a receber a bênção. Mas é isso que o Senhor queria mostrar ao mundo, tá, queridos? É isso que o Senhor queria mostrar ao mundo, testemunhas. E agora sim, Ele está levantando esse povo que sim, vai mostrar essas coisas ao mundo. Né? Glória a Deus, o Senhor tem esse plano. Eles amavam a Deus, no entanto, eles removeram a sua luz dos outros. Isso, apesar de amar a Deus, não conseguiam ser a luz aos outros. Mais tarde, eles somente permitiram que as minhas palavras de verdade fluíssem através de uma língua estranha, o latim. As pessoas eram facilmente enganadas em sua busca pela verdade. Então, essas coisas aconteceram dentro da igreja, queridos. A igreja se afastou do Senhor todo esse tempo. Não procuraram conhecer realmente quem é Ele, ou pregar sobre Ele, e ser uma luz, e ser uma testemunha ao mundo, para que o mundo saiba aonde ir para conhecer Deus. Né? Isso não aconteceu, aconteceu ao contrário. O Senhor continua, o que você vê agora é um grande ressurgimento da idade das trevas. Os jovens estão isolados, sozinhos, e em grande desespero. Aqueles que seguem a Deus ficaram desanimados durante o período de isolamento e ainda permanecem isolados. Muitas igrejas falharam em reavivar os corações, porque os pastores estavam cansados e desgastados e se desviaram eles mesmos por falta de fé. Aqui está uma das coisas do problema, né, queridos? Ela fala aqui, estamos perdendo essa batalha aqui, por favor, envie-nos ajuda. E ela pergunta, eu tenho isolado e escondido a minha fé? Né, querido? O Senhor fala, na verdade, fui eu quem trouxe você para o deserto para descansar, mas eu tenho dado a você uma grande luz em seus sonhos, visões e escritas. Você está no trabalho que ela está fazendo, o que o Senhor deu para ela fazer. E ela fala, eu sinto muita falta da igreja, do cultivo e do culto corporativo. Sinto falta dos meus filhos se divertindo na igreja. E ela fala, e o Senhor fala assim, durante estes últimos anos, porque o Senhor tem pedido para ela esperar, ela e o filho dela esperar até a chamada dele. E ela falou, você tem pedido isso para nós? Ele falou, sim, eu tenho pedido isso para você, e o Senhor está pedindo isso para o remanescente, para esperar até a chamada do Senhor. O Senhor continua, no entanto, isso está prestes a mudar? O Senhor está para chamar os filhos dele, querido. Eu vejo o inimigo continuando a expandir o mal, pois ele tem continuado a se aumentar desde o dia da permissão para os propósitos que logo serão revelados. Porém, lembre-se que eu conheço os planos do inimigo e que eu sou Deus sobre todas as coisas. O Senhor continua. Lembre-se de que eu estou no controle mesmo quando o mundo parece fora de controle. O Senhor fala, lembre-se de que eu tenho te instruído. O Senhor continua, o inimigo e todos os seus trabalhadores estão calculando, eles estudam e observam padrões. Eles estão juntos em sincronia para se preparar para o surgimento de seu chifre pequeno,
quer dizer o mal, e os filhos do mal, todos aqueles que fazem mal, estão esperando esse pequeno chifre, né, como está escrito em Daniel, surgir, que é o anticristo, né? Eles estão esperando. No entanto, o erro que o meu povo comete é pensar que o inimigo é obscuro e desorganizado. Eu já cheguei a pensar sobre isso também. Eu posso te assegurar que eles não são desorganizados, diz o Senhor. Eles são como um gato laranja, eles estudam padrões e se escondem ao longo dos caminhos. Eles procuram os fracos, diz o Senhor, e até esperam para revelar a sua posição em um camundongo menor, quando poderia, em vez disso, atacar um objeto de provisão de tamanho maior. Isso aqui é a tática até dos animais né, que caçam, né, queridos? Eles vão atrás dos animais que estão doentes, estão fracos, né, para pegar, né? Isso o inimigo está fazendo nesse momento. Mas eles estão atrás de todo mundo. Um tempo aqui atrás, falou daqueles que têm grande fé, eles estão atrás deles. O Senhor fala, eles são oportunistas, astutos. Ah, sim, amados. Igual uma presa, igual um leão. Eles vão atrás das presas fáceis, né? Eles odeiam, mas se declaram amorosos. Eles seduzem e aprisionam. Eles pegam usando armadilhas. Portanto, o Senhor fala, seja diligente. O Senhor continua, eu estou aqui com você, eu estou aqui e em breve eu vou revelar a minha posição. Ninguém vai contestar que eu sou Deus. Glória a Deus, Pai, por essa mensagem. E ela pergunta, o que é o leite e o vinho? O que é isso? O Senhor fala, um sonho de grandes bênçãos por vir. E o Senhor termina falando, não tenha medo, pois eu estou aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado em nos mostrar, sim, que o inimigo está ao redor e ele ataca procurando oportunidade. E eles estão estudando todos nós, mas o Senhor está conosco, o Senhor está nos protegendo. Mas devemos ficar alerta, né, queridos? Não devemos deixar, devemos ele nos distrair. Devemos continuar com nossas orações, né, amados? Nossos jejuns, eu mesmo tenho que fazer mais jejum, ou fazer jejum. E essas coisas assim para fazer você ter essa intimidade, esse contato com o Senhor, né? E é ainda um pouco mais complicado quando você tem família que não é toda convertida, né, querido? O Senhor continua falando, vamos ficar no Senhor, confiar no Senhor, Ele tem nós na mão dEle. E sempre orar e guerrear contra esse inimigo. Obrigado, Pai, por essa mensagem, pedimos a sua santificação por essa mensagem e damos glória e honra, Senhor. Lhe agradecendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que todos os corações, eu declaro em nome de Jesus, estejam preparados para receber o teu amor, a tua mensagem, Senhor, declarar que o Senhor é Deus, em nome de Jesus, Pai. Santifica essa mensagem, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Fiquem até a próxima, queridos. A gente fica por aqui. Fiquem na paz e no amor de nosso Deus. Tchau, tchau.